em Efésios, capítulo 1, versículo 3, carta de Paulo aos Efésios. Estamos vivendo um ano de Paulo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Quem não achou, diga me dá só um segundo. Darei. Efésios 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Oremos. Senhor, nós te pedimos pela tua grande misericórdia que tu fales com a nossa vida, o nosso coração nessa noite. Nós temos muitas necessidades, muitas. Cada um de nós tem necessidades diferenciadas, variadas, mas entendemos que a necessidade maior que temos é de ouvir a tua voz. E o Senhor conhece todas as demais. Capacita-nos a te ouvir, capacita-nos a perceber a tua vontade, capacita-nos a absorver aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. É o que nós desejamos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto é interessantíssimo e o assunto que eu vou falar, se nós entendermos legalzinho isso vai dar um upgrade legal na nossa relação com Deus, vai melhorar muito o nosso tipo de relação que temos com o Senhor. Então o texto diz: Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Vou falar de bênção hoje. Vou falar de bênção. Quem quer bênção aí? Amém. De bênção. Provérbios 10, versículo 6, diz-se: a bênção sobre a cabeça do justo. A bênção sobre a cabeça do justo. Aliás, isso. No Provérbios 10, 22, está lá que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Bom, eu vou falar de bênção. E o que é bênção para a gente entender um pouquinho melhor? A gente desconfia, mas só para entender, né? Podemos entender bênção como favor de Deus, como presente de Deus, como surpresa que Ele nos dá. A carta aos Hebreus 11:6 vai dizer que Ele é galardoador, é aquele que presenteia, né? Providência de Deus, e por aí vai. Então entendemos bênção como um favor de Deus de alguma maneira nos atingindo, providenciando. E Paulo vai dizer que nós já fomos abençoados. O provérbio vai dizer que a bênção sobre a cabeça do justo. Só que a gente vai viver uma vida cristã que pode se tornar meio esquisita, porque nesse universo pentecostal, principalmente do qual nós fazemos parte, parece que nós vamos subliminarmente sendo ensinados a ir buscar a bênção, a vir num lugar como esse buscar a bênção. Eu já ouvi diversas vezes aqui, alguém pega o microfone e diz: quem veio buscar uma bênção? O pessoal vem. Eu já disse que quem subir aqui e dizer isso nunca mais sobe, porque esse não é um lugar e esse não é o momento de seguir buscar a bênção. A gente vem aqui buscar a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, como podemos ser abençoados? Porque eu também quero ser abençoado. Eu preciso de alguma situação. Nós temos pedidos de oração, e o resultado positivo da resposta de Deus significa que Ele abençoou, a bênção chegou. Alguém semana que vem ou na outra vinha aqui à frente, pegar o microfone e dizer: nós oramos aqui com a igreja e tal, o parente estava doente, ou estava desempregado, alguma coisa terrível, e Deus entrou com providência, a bênção chegou, irmãos. Vamos dar glória a Deus. Mas vamos falar um pouco disso com os irmãos, porque nós podemos viver uma vida cristã muito pequena, muito rasa. Se nós movemos a vida nessa corrida religiosa esquisita, de eu estou cronicamente buscando bênção, porque Deus vai olhar para nós e falar assim: o que você deseja? Eu quero bênção, Senhor.
mas eu quero me oferecer a Ti, porque eu sou melhor do que todas elas. Mas não quero o Senhor não, eu quero as Suas bênçãos. E Deus falou, mas eu quero me oferecer a Ti. E nós continuamos nessa loucura, não, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, mas eu quero as bênçãos que o Senhor tem. E Deus está dizendo, eu quero me oferecer a você. Então, como podemos ser abençoados por Deus? Quais os valores que movem o coração de Deus para nos abençoar? Existe alguma forma de atrair o favor de Deus sobre a minha vida? É exatamente a resposta a essas perguntas, ou seja, como podemos ser abençoados por Deus? Quais os valores que movem o coração de Deus para nos abençoar? Existe alguma forma de atrair o favor de Deus sobre a minha vida? Irmãos, se a gente tiver essa resposta para isso, esse lugar não ia caber de gente. Porque tem alguns lugares que estão entupidos de gente, de manhã, de tarde e de noite. Porque alguns estão dizendo supostamente que tem resposta para isso. Como é que eu faço para atrair o favor de Deus? Você vai fazer uma campanha. Você vai vir 7 dias aqui, tal horário, e você vai cumprir esses dias. Você vai cumprir isso aqui. Deus vai olhar para você, Deus vai pegar o cartão de ponto, olhar lá, olha, cumpriu 7 dias, e foi 7 dias do versículo que eles colocaram como tema, e nessas 7 semanas seguidas ele foi fiel, então agora eu vou abençoar. Isso é paganismo, isso não é cristianismo. Isso é doentio, gente. Nós vamos fazer um tempo no monte, nós vamos orar toda sexta-feira no monte, porque se a gente for no monte e ficar lá 7 sextas-feiras orando no monte, aí Deus vai nos abençoar. E a gente vai. Eu vi esses dias uns camaradas assim, com um monte de vassoura, um maço de vassoura, uns 10 caras assim, um na frente e o resto atrás, tudo com um maço de vassouras. Aí o cara dizia para a câmera assim: nesta sexta-feira vai ser forte, olha onde nós estamos, no monte, orando aqui e consagrando essas vassouras. Porque o profeta Isaías disse no Antigo Testamento que Deus varreria o mal de Israel. E você vai lá na sexta-feira, porque isso vai ser forte. Você vai levar essa vassoura, tudo que você varrer, a sua casa, a sua loja, a sua empresa, o seu banheiro, tudo que você varrer, o mal vai embora. Eu fiquei olhando aquilo e falei: tem gente que se pegar uma vassoura, ela voa. Minha sogra não está aqui hoje, né? Não posso nem falar dela, mas a sogra fala. Puxa, tem a Silvana aqui também. E a Selma aqui também. Vixe, agora eu vou apanhar nessa aí. Mas assim, eu recomendaria para ir pegar a vassoura, quem está a fim de voar com ela, mas assim, existem, parece que respostas. Pegar um objeto, pegar uma rosa, cumprir dias, 7, 21, 42, para que Deus nos abençoe. Toda tentativa de reunir forças, sacrifícios, para que Deus mova ao seu favor, tem a ver com paganismo, não é cristianismo. Então, vamos entender um pouquinho mais a respeito da forma como Deus abençoa os seus filhos. Em primeiro lugar, anote aí, da poltrona. Eu preciso entender a diferença entre o que fazemos e o que somos diante de Deus. Então, como é que Deus me abençoa? Quando eu começo a entender que não é o que eu faço, mas é o que eu sou. Por isso que quando ele chega lá para o Abraão e faz 7 promessas no Gênesis 12, a última delas ele finaliza as 7 promessas dizendo assim para Abraão: e sê tu uma bênção. E sê tu uma bênção. Ou seja, na versão corrigida e revisada, tu serás uma bênção. Na versão da Vulgata Latina, que deu origem à Bíblia Católica, tu serás uma fonte de bênção. Abraão foi um homem abençoado, sim ou não? Deus fez promessas a ele e cumpriu. Uma grande nação, o seu nome seria grande e por aí vai. Mas a última promessa foi essa que Deus quer que se cumpra na minha e na tua vida: ser tu uma bênção. Porque melhor do que ser abençoado é ser uma bênção. Amém, irmãos? Então, o primeiro princípio para se viver bênçãos de Deus é, sem dúvida, ser uma bênção. Não existe bênção melhor do que ser uma bênção. E é isso que Deus tem para mim e para a sua vida. Antes de qualquer coisa que Deus possa nos dar, Ele tem
fazer de mim, de você, uma bênção. Porque essa roda viva egoísta de a gente entrar nas malhas da religião, inclusive da igreja evangélica, e a gente vem para um lugar como esse, e vai cumprindo dias, e vem para cultos, e levanta as mãos, e adora, e canta, escuta a palavra, mas no fundo do nosso coração, nós só estamos interessados em bênção. Isso nunca vai fazer de nós uma bênção. Somente pessoas interessadas e interesseiras nas bênçãos de Deus. E Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer fazer de mim uma bênção. Deus vai se revelar esse mundo de trevas em nós. Não a gente contando para eles as coisas que nós ganhamos de Deus, né? Olha, eu era assim, eu era assim, eu era assado, eu era assado, eu era assado. Agora, depois que eu vim para a igreja, as coisas aconteceram assim, e foi acontecendo assim, vai ficando tudo bom, tudo muito bom, tudo muito bom, e você fica dizendo, eu sou a universal. Aí a pessoa, puxa, maravilha, eu vou conhecer isso aí também. Não é assim que Cristo se revela ao mundo. Não é assim que a luz de Jesus brilha no meio das trevas. Não é contando o que a gente ganhou de Deus, quantas curas Ele operou em nós, quantos carros nos deu, quantas portas Ele abriu. É sendo uma bênção. É as pessoas notando em nós que a gente perdoa o outro de uma forma que o outro não consegue. É a gente amando a alguém de uma forma que as pessoas falam, como é que pode amar alguém desse jeito? É a gente tendo uma vida de socorro ao próximo, que as outras pessoas estranham e falam, por que essa pessoa é tão prestativa e se interessa mais pela vida do outro do que dela própria? É tendo uma vida, irmãos, em que as pessoas começam a enxergar em nós, como é que esse irmão, essa mulher, esse homem tem tanta paz vivendo o que ele está vivendo? Como é que ele ainda consegue sorrir e contar histórias engraçadas e viver essa vida tão alegre, vivendo o que ele está vivendo? É porque Deus está fazendo todas essas coisas em alguém que é uma bênção. Amém, irmãos? Então, antes de ser abençoado ou de querer as bênçãos, nós precisamos ser uma bênção. E Deus quer que você seja uma bênção. Então diga assim comigo, Deus quer me dar uma grande bênção. Ele quer fazer de mim uma bênção. Concorda? Faz sentido com o Evangelho. A gente faz todo sentido com o que Jesus veio fazer entre nós. Então, guarda isso no seu coração. Não venha mais para um lugar como esse buscar a bênção. Vamos continuar. Como é que Deus trabalha na vida da gente? Como é que Ele mexe com a vida da gente? Em segundo lugar, eu não sou dono da verdade não, mas eu entendi algumas coisas interessantes já esses 20 anos de Evangelho. Seja mais liberal. Opa, pastor, como assim? Entenda. Mais liberal em que sentido? No sentido de ofertar, no sentido de ajudar, no sentido de socorrer, no sentido de se doar e de doar. Seja mais liberal. 2 Coríntios 9, versículo 6, Paulo vai escrever algo interessante. Ele diz, lembre-se que aquele que semeia pouco, pouco também colhe, e aquele que semeia com fartura também colhe fartamente. Cada um contribua como determinou o seu próprio coração, não com pesar nem por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, em tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, espalhou, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre semente àquele que semeia e que dá pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião por nosso intermédio, e a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Então, irmãos, não é cumprindo dias, não é fazendo novenas, não é vindo assim já, Senhor, a gente vem para o culto e começa a cantar e levanta uma mão assim para adorar.
adorar e a outra assim. Senhor, eu estou te adorando, mas Senhor, tu és maravilhoso e fiel, mas então a gente vai com aquela adoração de olho em alguma coisa que Deus pode dar. Porque será que a gente não vem, Senhor? Eu vim aqui para adorar o seu nome, eu vim aqui porque eu preciso que a tua palavra fale comigo, eu vim aqui para comungar com os irmãos. Tem os mais complicados assim, tem os mais chatinhos lá, tem os meio cara de pauzinho mesmo, tem os meio ruizinho mesmo, mas eu também não sou grande coisa, a matéria-prima é a mesma, então eu quero aprender a viver em comunidade, a viver em comunhão. Então o Senhor trabalha na minha vida, porque é isso que eu vou fazer num lugar como esse. Amém, meus irmãos? Aleluia. Provérbios 11, 25 também vai dizer assim, 24 e 25, Provérbios 11: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, ao que retém mais do que é justo para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Paulo vai escrever aos Gálatas e diz assim: não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, seja mais liberal, ajude mais, contribua mais, se doe mais. Veja necessidades ao seu lado que você pode suprir. Eu escutei uma frase interessante que marcou a minha vida: ninguém é tão rico que não precise, e nem tão pobre que não possa ajudar e contribuir. Às vezes a gente acha que é pobrezinho de maré, mas o pão que a gente tem dá para ser dividido em duas partes e alimentar quem não tem nenhum. Então nós temos condições de ser mais liberais, se ajudar, de olhar para o reino, olhar para as pessoas e olhar para as necessidades de outros, e sair saltar desse mundo materialista, egoísta, egocentrista, hedonista, para poder olhar mais para o Cristo, para o caráter do Cristo, e que a nossa vida sirva como bênção, doando aquilo que temos e que somos para outros. Isso é bênção demais. Paulo vai escrever aos Filipenses, e a história vai dizer na carreira de Paulo que Filipenses foi a igreja da Macedônia, das quais ajudaram a Paulo de forma mais generosa no ministério dele, contribuíram financeiramente com Paulo. E Paulo ficou meio que com uma dívida de gratidão com aquele pessoal. Paulo ficou muito feliz porque era das igrejas que menos tinha condição, as igrejas mais pobres da Macedônia, mas foi quem mais contribuiu, e Paulo dá uma palavra profética para eles. Então, irmãos, essa palavra pode valer para nós como bênção para nós. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, 19, para aqueles que abriram o coração e financiaram a obra missionária. Ele vai dizer para os Filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está aí a bênção. Está aí a bênção. Terceiro lugar, bênção está ligado muito mais a ser do que fazer. Então seja mais paciente. Eu ouvi alguém dizer uns 15 anos atrás que a paciência, ela gera bênçãos perfeitas de Deus. A impaciência compromete e pode até deformar aquilo que Deus tinha na sua vida como bênção. Deixa eu fazer uma pergunta assim: e vocês, se forem pecadores confessos, Deus continua na vida de vocês. Vamos lá. Você já tomou alguma decisão precipitada, e que depois de ter tomado, você pôs a mão na cabeça e disse: por que eu fui fazer isso? Levante a sua mão, seu pecador. Ninguém fica aqui. É aquele hino, né? Se disser pega ladrão, não fica lá. Tomamos decisões precipitadas por impaciência. Falamos o que não deve, e depois que fala não dá mais para pegar de volta. Tomamos atitudes impensadas. Nós dizemos que somos de Jesus e que a palavra de Deus é o nosso guia, que Deus é o nosso Senhor e a nossa vida pertence a Ele, mas na hora de decidir a gente às vezes não ora 5 minutos para falar: Deus, que caminho que eu tomo, para a direita ou para a esquerda, eu vou para cá ou eu vou para lá. A gente faz o que quer e bem entende. E com isso, com essa forma de agir impaciente, nós comprometemos bênçãos de Deus. Por isso que nesse negócio Paulo vai dizer: ó, Deus já abençoou vocês com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A
impaciência. Vamos confessar pecado aqui. Quem já se enrolou com as contas? Já tem gente que não acabei de falar, tem gente confessando pecado. Quem já se enrolou com as contas porque se empolgou e financiou e gastou o que não podia gastar? Levante a mão, pecado. Aí Deus tem que consertar essas besteiras que a gente faz. Aí a gente pede oração, como pastor, oração pela minha vida financeira. Aí Deus fala, mas eu te abençoei, eu te dei um emprego, eu dei um pouquinho de dinheiro lá. Só que você fez aquilo que não devia, você não esperou. Se você esperasse, aguardasse, tivesse mais paciência, a coisa funcionou, você foi, investiu e gastou onde não deveria. Então isso compromete as bênçãos de Deus. Veja o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, versículo 24 e 25. Porque em esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos aquilo que não vemos, com paciência esperamos. Você que está querendo casar, espera. Mas pastor, eu já estou entrando naquele versículo, apressa-te de carne, Salmo 70. Já estou quase entrando naquele outro, todo aquele que vir a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não, espera. É melhor morrer solteiro do que estar mal casado. E a experiência de vida, a experiência pastoral diz que é bem isso. A vida de solteiro é meio vazia, mas de casado enche. Independente de quem você casar, enche. Só que dependendo de quem você casar, ela enche e transborda e você não consegue dar conta. Então não comprometa, espera, aguarda. Tiago 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Deixa Deus falar contigo, abaixe-se e faz. Cuidado com o que você está querendo decidir, cuidado com o que você quer fazer essa semana. Ore um pouco mais, pense um pouco mais, aconselhe-se com alguém maduro. Não tome decisões no tempo do nervoso, na precipitação, na empolgação, no calor das emoções, e você se precipita, e Deus falou, já te abençoei, só que você comprometeu, deformou a bênção. Faz sentido? Então dá glória a Deus aí. Murcho, né? Murcho esse glória a Deus. Mas tudo bem, receba, Senhor, esse glória a Deus. Hebreus 10, versículo 36 diz, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Então, faça a vontade de Deus. Acorda pela manhã e diz, Senhor, qual a tua vontade para mim nesse dia? Vai dormir, Deus, olha, será que eu fiz a tua vontade nesse dia? Senhor, eu tropecei aqui ali, mas amanhã eu quero a tua vontade na minha vida. Faça a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele tem ao teu respeito. Ele vai agir em teu favor. Ele não vai te deixar no meio da estrada. O Deus que te trouxe até aqui não vai olhar você perdido no meio do caminho. Amém? Amém. Quarto lugar. Outra coisa sobre esse negócio de bênção, eu preciso entender, e eu volto um pouquinho lá para o começo também da minha introdução, que as bênçãos de Deus, elas não virão sobre nós por sermos dignos e nem merecedores. Mostra que Deus vai olhar para você e falou, você é digno e você merece a bênção A, B ou C, porque eu enxerguei dignidade. O que eu enxergo na Escritura, Romanos 3,10, Romanos 3,23 não há um justo, nenhum sequer. O que eu enxergo na Escritura é, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Só que de vez em quando a gente faz aquelas orações assim, né? Senhor, Tu sabes que eu sou Teu servo, tenho Te servido na Tua casa fielmente. Tu sabes que eu nem os cultos eu perco, os horários, os dias. Tu sabes. A gente está falando tudo esse Tu sabes aí, para Deus falar assim, eu acho que você está merecendo que eu te dê mesmo, né? Você fez tudo isso, né? Você está tão bonzinho, né? Tu sabes, Senhor, que eu visitei esse, visitei aquele, que eu fui aqui, fui lá. Bom, você está merecendo. Não dá, irmãos. Não dá. E é doentio também, porque a gente vai estar sempre nessa corrida de querer fazer para merecer, de querer reunir mérito para merecer, de querer acumular crédito, que nem eu vi num DVD de um pregador aí, o cara dizendo, Senhor, se eu tenho crédito contigo, coloca um anjo aqui, outro acolá, e num raio de 5 quilômetros, nenhum demônio aparece aqui e tal, se eu tenho crédito contigo. Eu falei, meu Deus do céu, que é o ser humano que pode ter crédito com Deus, gente? É o ser humano. Será que a gente pode viver o Evangelho menos doentio, menos maluco, com o misticismo descabido que os caras vão inventando por aí e arrastando multidões? Será que a gente não pode ter uma relação simples como Jesus tinha com os seus próprios discípulos? Sentar à mesa e conversar com eles? Os discípulos também eram meio problemáticos. Senhor, quem de nós é o maior, hein? Senhor, quem de nós é o maior? Eu vou ensinar para vocês. Quem está à mesa sentado no restaurante e tem o garçom, quem que é o maior? A lógica é quem está sentado para ser servido. Muito bem, vocês acertaram. Entre os homens é assim. Com vocês, maior é quem serve. A gente não pode viver o Evangelho mais voltado para isso. Por que a gente não pode pegar uma bacia com água e uma toalha e servir? Ao invés de ficar pensando, ao invés de ficar colocando Deus, espetando Deus e colocando as nossas virtudes, dizendo, Senhor, eu tenho feito assim, eu tenho ajudado a colar, eu tenho visitado, o Senhor viu a oferta que eu dei, Senhor, meu dinheiro da carteira é só aquele, eu dei toda a minha oferta, Senhor, o Senhor viu? Deus vai dizer, eu vi. Eu sou dono do ouro da prata, eu sou dono do universo, eu sou dono da tua vida, eu sou dono da tua casa, eu sou dono do teu carro, eu sou dono da empresa que você trabalha, eu sou dono de tudo. O universo está na minha mão aqui, eu vou para onde eu quiser. E você quer me impressionar com os seus dotes, com os seus talentos, com os seus feitos? Não me impressiona. Por isso que Paulo é brilhante, por isso que eu sou assim, fissurado na vida e na teologia do apóstolo Paulo. Ele não reunia mérito, ele acreditava num Deus de graça. E ele escreve para o Timóteo e diz, Timóteo, meu filho na fé, fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz isso para Timóteo, ele está dizendo, Timóteo, leve uma carreira cristã, você é líder na igreja de Éfeso, leve uma carreira cristã leve, sem peso, porque você não precisa ficar reunindo mérito para que Deus faça as coisas que você deseja. Ele vai fazer na sua vida porque Ele é um Deus de graça. Isso me tranquiliza, porque eu não preciso ficar desperdiçando todo o meu tempo de oração, todo o meu tempo de adoração, na expectativa de que Ele me dê algo, porque eu estou fazendo por merecer. Eu sei que mesmo sem eu merecer, como nós acabamos de cantar com as mulheres e os guerreiros aqui, mesmo sem merecer, Ele continua fiel, mesmo sem merecer, Ele está na nossa vida, mesmo sem merecer, Ele abre a porta, mesmo sem merecer, Ele faz milagre, mesmo sem merecer, Ele responde nossas orações, porque isso é graça. Isso é graça. A partir do momento em que eu reúno mérito e sou digno de uma coisa, eu anulo a graça. Deus me livre, irmãos. Eu prefiro continuar dependendo da graça. Da graça de Jesus. O Salmo 130 vai dizer assim no versículo 3: Senhor, se tu observasses as nossas iniquidades, quem subsistiria? Fica uma pergunta no ar. Se Deus olhasse e falasse assim: vou botar no telão o que você pensou nas últimas 24 horas, domingo à noite, para os irmãos assistirem.
E aí, de acordo com o que os irmãos acharem, eu vou tomar uma atitude com a sua vida. Quem subsistiria? Nós somos ruinzinhos demais, gente. Eu vivo falando isso, mas a gente tem que entender isso. A gente por qualquer coisa fica com ódio. O outro pode querer matar o outro. Não fica bobeira. Às vezes a gente fica dentro de casa bicudo com a mulher, com o amigo, 2, 3 dias, uma semana, sem falar. Por bobeiras também. A gente é ruim. Quem é digno? Quem é digno de receber alguma coisa de Deus? Senhor, se tu observares as nossas iniquidades, quem subsistiria? Fica um de pé. Por isso que a lei veio trazer juízo, mas a graça veio por Jesus Cristo. E João vai dizer que ele veio cheio de graça e de verdade, porque se ele viesse só com verdade não fica ninguém, mas ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Ele veio cheio de misericórdia e cheio de justiça, porque se ele vier só com justiça não fica um, nem o Bispo Espinosa não fica. Alguém fala, não pastor, peraí, Bispo Espinosa não pastor, nem o Bispo Espinosa também. Se ele olhasse e fosse levar para as nossas iniquidades, não fica um de pé, porque só teve um que foi digno, só teve um que pisou nessa terra e não pecou, só teve um que pagou o preço pelo sangue dele para nos comprar, só teve um que fez com que o véu do templo fosse rasgado e que abrisse o acesso para entrarmos na presença de Deus. Só teve um, aleluia, só um perfeito. Por isso a graça é a nossa dependência maior. Eu não mereço, mas Ele está na minha vida. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 136, vai do versículo 1 ao versículo 26. Israel, num dado momento de lucidez, reconheceu o tanto que falhava diante de Deus e o quanto Deus continuava com eles. E no Salmo 136, o texto todinho vai dizer: porque a tua benignidade dura para sempre. Porque a tua benignidade dura para sempre. Então por que Deus vai abençoar a gente? Porque Ele é bom. Porque Ele é um Deus de graça. Por isso, não é porque a gente está fazendo esforço, ajudando aqui, ajudando lá, carregando cadeira, carregando mesa, indo visitar pessoas, levando cesta básica. Não, é porque Ele é bom. Por isso que Ele vai nos abençoar. Porque Ele é um Deus de graça e Ele é bom. Continuando a falar sobre bênção, tem alguns valores que nós precisamos abraçar. Então esse também é um deles. Não é fazer, é ser. Será que conseguimos ser um pouco mais obedientes? Um pouco mais. Seja obediente, porque ser obediente vale mais do que qualquer obra. Diga comigo, ser obediente, vale mais do que qualquer obra. Às vezes tem gente fazendo muito, mas obedecendo pouco. Às vezes tem gente fazendo as tripas do coração para isso, para aquilo, ajudando, tudo muito bonito, mas está obedecendo pouco. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 ao 14, fala da história que nós conhecemos um bocado, mas eu vou discorrer para você que não está tão familiarizado. O rei Saul, ele está na iminência de uma guerra, e ele está para perder a guerra, porque o próprio povo estava se desentendendo. Ele estava aguardando uma direção de Deus, e naquela época só o profeta e o sacerdote que podiam entrar no santuário para oferecer, ouvir a Deus, trazer a direção de Deus. E o profeta era o Samuel, e o Samuel não estava ali. Foi na padaria, tomar um café no França, lá, sei lá, sumiu o Samuel. Sumiu. E o Saul começou a ficar inquieto, e o povo dizendo, os seus conselheiros, o povo está dispersando, os soldados estão sumindo, e o Samuel não aparece. Ele vai e entra no santuário e oferece o sacrifício. Ele não podia fazer aquilo porque ele não era sacerdote. Quando ele termina o sacrifício, ele sai para fora. Quem chegou? Samuel. Você fez? Samuel.
sabe o que é? É que, você viu o povo aí, está todo mundo sumindo. O inimigo está furioso aí, está se levantando, e o povo dispersando. E Deus não falou com a gente, então eu entrei lá e ofereci, já que você sumiu e demorou. Samuel, por que você fez isso? Deus queria te abençoar muito, Saul. Ele queria firmar o seu trono para sempre, Saul. Por que você fez isso, Saul? Você se precipitou, Saul. Ele continuou reinando por um tempo. Você vira 2 páginas da Bíblia, está o Saul indo para uma guerra. E Deus dessa vez deu a ordem através de Samuel. Os amalequitas, o povo que foi tropeço em Israel quando entraram na terra prometida. Ó, vocês vão entrar lá, Saul, e vão destruir tudo. Não vai sobrar nada, nem animais, nem gente, nem velho, nem criança. É para dizimar tudo. Ordem de Deus. O Saul entra com o seu exército, mata os valentes, conserva o rei e pega o melhor dos animais. Chega da batalha e encontra com Samuel de novo. Eu cumpri a ordem do Senhor, Samuel. Do jeito que ele falou, eu obedeci. Aí vem um bicho lá, escondido lá atrás. Barulho é esse aí, Saul. Peraí, sabe o que é? É que Deus, Ele precisa de animais para sacrifício. E tinha tanto animalzinho lá, bom, lá com o povo amalequita, que eu resolvi, quer dizer, eu não, ele vai dizer que foi o povo. O povo resolveu poupar os animais, mas é para sacrificar o Senhor. Aí Samuel vai dizer assim: mas Deus se agrada tanto de sacrifício do que se obedeça a Ele? Você acha que sacrifício substitui a obediência? Samuel já disse para ele: Deus tirou o seu reino e colocou outro melhor do que você. Então a obediência é um negócio muito sério. Então, ao invés de a gente ficar nessa maluquice evangélica, pentecostal, de correr atrás da bênção, de buscar um atalho para Deus nos abençoar, de ir na casa da irmãzinha da canela, de pique lá, e eu te digo e vou te dar e Deus vai abrir, ao invés de ficar fazendo esse tipo de coisa, por que a gente não obedece? O texto vai dizer em Provérbios 28:20: o homem fiel será coberto de bênçãos. Isso dá a entender que Deus quer nos abençoar, e que toda sorte de bênção que Paulo diz, Deus está disponibilizando isso para os seus filhos no tempo certo, do jeito dele. Mas nós precisamos entrar numa linha em que andamos perto de Deus, do jeito de Deus, na vontade de Deus, cada vez mais. Mas o que está na cabeça da gente está assim: bom, basta eu estar lá, basta eu chegar no culto, basta eu cantar 3 cânticos, basta eu fazer isso ou aquilo, e a gente vai fazendo um círculozinho para ver se Deus move a mão. Deus quer assim: viva Cristo, deixa o resto com Ele. Viva Jesus na sua vida, deixa o resto com Ele. Ele vai agir. Não fica descabelando, não fica maluco, não vai pressão subir e coração, taquicardia, e faz o quê? Eu vou deixar ele lá no Brás, então não vai dormir. Não precisa. Viva Cristo e deixa o resto com Ele. Viva Cristo. Tem alguém que começou a em cima da televisão com água para beber? Copo com água? Agora não dá mais para em cima da TV, que a TV agora é fininha, né? Colocar em cima da TV. Tem um móvel embaixo. Tu botou esse copo aí dentro. Está só ensinando o pessoal. Viva Cristo! Viva Cristo, porque Ele está com a gente. Ele vai te abençoar. Ele vai agir, Ele vai trazer providência. Ele é um Deus maravilhoso. O seu nome é Jeová Jireh, o Deus da providência. Ele vai trazer providência. Estou finalizando sobre esse lance de bênção. A fé está relacionada a isso também, porque nós precisamos ser confiantes. Confiar em Deus. Confiança íntima em Deus. Confiança em Deus é crer sem reservas, é entregar tudo a Ele, sem nenhuma ponta de desconfiança. É impossível agradar a Deus, porque
se aproxima de Deus creia que Ele existe. E o que mais? Que Ele é galardoador daquele que o busca. Nós temos que confiar em Deus. Você está confiando em Deus? Nós pentecostais gostamos de sentir. Estou sentindo. Estou sentindo. Deus está, já estou sentindo. E quando a gente não está sentindo, aí a gente fala, acho que Deus vai agir, eu não estou sentindo. Não estou sentindo, não estou sentindo. Pastor, faz tempo que eu não sinto. Sentindo ou não sentindo, a questão com Deus é crendo, confiando. Amém, irmãos? Às vezes eu passo semanas sem sentir coisa alguma, mas eu continuo crendo. Às vezes eu passo dias e mais dias orando de manhã, orando à noite, orando à tarde, buscando a Deus, e não estou sentindo nada, mas eu continuo crendo. Porque o negócio com Deus não é sentir, gente, o negócio com Deus é crer. A fé fala de crer, a fé não fala de sentir. Sentir está ligado ao coração, e o texto vai dizer que o coração é até enganoso. Aí você está sentindo e não tem nada a ver com Deus. Você está confiando? Está confiando? Então guarde isso, sentiu ou não sentiu. Aí eu fui na igreja lá daquele pastor lá, o Judaci me convidou, fui lá, não senti nada. Primeiro deu um pouco de risada. Tem problema se não sentiu, a questão é se você crê. A questão é se confia. O Salmo 115, versículo 8 em diante diz: confia Israel no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Confia casa de Arão no Senhor, vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Versículo 12: porque o Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará, abençoará os que temem ao Senhor, abençoará tanto pequenos como grandes, Ele nos abençoará. Confia no Senhor, confia no Senhor. Um grande homem, Martin Luther King, que foi um ícone na luta contra o racismo, principalmente nos Estados Unidos, ele disse sim: eu tive muitas coisas que guardei, vou repetir, falhou aqui. Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que eu confiei nas mãos de Deus eu ainda possuo. Eu tive muitas coisas em minhas mãos e perdi, mas tudo que eu confiei nas mãos de Deus eu ainda possuo. John Piper, um grande homem de Deus, também diz: orar com fé não significa que tudo que pedimos acontecerá. Significa que confiamos num Deus que nos escuta e nos ajudará da melhor forma. Eu repeti isso: orar com fé não significa que tudo que pedimos acontecerá. Significa que confiamos num Deus que nos escuta e nos ajudará da melhor forma. O salmista vai dizer no Salmo 37 o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. A gente diz isso como um clichê evangelístico. Chega para o perdido lá, a pessoa está sofrendo, tá, olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Irmãos, isso tem muito mais a ver com crente do que com ímpio. Porque a gente já se batizou, a gente já está assistindo uma escola dominical, a gente já prega aqui com o microfone, a gente já faz culto aonde e tal, mas nós não confiamos em Deus. Vamos fazer uma entrega hoje maior, mais verdadeira. Senhor, eu vou entregar, como diz o cântico, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, entrego, tudo entregarei. Vamos entregar caminho ao Senhor, vamos confiar nele, vamos confiar em Deus, que o mais Ele fará. E eu finalizo sobre essa questão de bênção. Paulo diz toda sorte de bênçãos, Efésios 3, a palavra vai dizer assim: tenha mais prazer em Deus, tenha mais prazer nas coisas de Deus, no reino de Deus, na casa de Deus. Tenha mais prazer naquilo que se relaciona ao Senhor.
Parece que às vezes a gente tem a impressão que tudo que se refere ao reino de Deus, para nós é um fardo terrível. A gente vai fazer retiro, o pessoal fala assim: pastor, tem muita palestra, a gente nem consegue brincar. Não, a gente tem uma palestra de manhã e a outra 9h da noite. Então qual é a ideia, pastor? Lê um versículo e deixa a gente brincar à vontade. Para que ficar fazendo palestra, fazendo pregação? A gente quer bagunçar aí, brincar na piscina, jogar bola. Parece que tudo que se refere a Deus é um fardo. Às vezes a coisa mais básica e simples, que até alguns católicos dão de goleada na maioria dos crentes, que é ir na missa no domingo. Para o crente às vezes é aquela coisa, vai dando 4 horas, atacou a depressão pré-segunda-feira, ele já está deprimido porque amanhã é segunda, trânsito, entrou lotado, gerente nazista lá que trabalha, tem inferno, a coisa. Aí dá aquela cochilada no domingo de tarde, depois de uma lasanha, de um macarrão, um churrasco, sei lá. A hora que ele acorda, ele olha no relógio e fala: puxa vida, 5 horas na igreja. O pior é que não tem alguém em casa: vamos, já está na hora. Já vou. Aí vem, chutando pedra, brincando com a mulher do carro. Gente, Deus está falando. Há profeta em Israel. Mas aí assim, Deus fala assim: quem quer a minha bênção? A gente diz: eu, Senhor, eu, sai da minha frente, eu na fila primeiro. Mas com as coisas de Deus a gente tem um cansaço. Pastor, eu não consigo ler Bíblia, pastor. Eu ler Bíblia me dá sono. Que hora você lê Bíblia? Mas 11h30, meia-noite assim. Depois de um dia que fez 35 graus, trânsito, e trabalhou, e foi para cá, e foi para lá, e chega em casa, ainda tem coisa para fazer em casa, roupa para lavar, uniforme do filho, não sei o que lá. Você vai chegar meia-noite para ler Bíblia, qualquer coisa que você vai dar sono. Agora, se colocar um negócio legal para assistir, a gente lê. Filminho bom ali, aí a gente, o olho estala. Mas para as coisas de Deus a gente não consegue. Orar, a gente vai orar 5 minutos, já dói tudo. Tem gente que ajoelha 5 minutos e já fala: estou com uma fome, Senhor, abençoe. Aí ele está ajoelhado falando com Deus, a cabeça dele está na pizza amanhecida de ontem, está na geladeira. Ele está: assim que eu sair dessa oração, vou pegar aquela roupa, comecei a esquentar. Vai gelado mesmo. Mas ele está: Senhor, tá, não sei o quê. Na cabeça dele está dentro da geladeira, na pizza amanhecida. A gente não tem prazer em Deus. Mas quando o torniquete aperta, aí até na terça-feira parece meio para orar, e chega às 7h30 em ponto, até na porta esperando o Ademar abrir a igreja, já entra, dobra o joelho: Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Será que a gente não pode ter prazer em Deus, irmãos? Será que a gente não pode cancelar um pouco as nossas agendas do dia? E falar: Senhor, estou aqui com a sua palavra, vou me fechar aqui nessa sala, nesse quarto, só para ficar com o Senhor. Mas você quer o que de mim, hein, seu interesseiro? Não, estou mudando, Senhor. Estou mudando a parada aí. Quero nada não. Quero só um pouquinho da sua presença na minha vida. Quero só um pouco mais do seu Espírito na minha vida. Eu quero só que eu entenda, porque eu leio e entendo muita coisa na Bíblia. Eu só quero entender algumas coisas, porque o Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, nem de churrasco, nem de picanha, nem de macarrão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu só quero alimentar a minha alma, Senhor. Eu só quero matar a sede do meu coração. Senhor, põe sede e fome no meu coração, porque eu não tenho. Eu sou capaz
17, versículo 4 vai dizer para nós: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que é deleita-te? O que é deleite? Deleite é prazer. Se a gente tivesse o mesmo prazer em Deus que nós temos em tantas outras coisas, a nossa vida estava muito mais abençoada, a nossa família estava muito mais abençoada, o nosso casamento estava muito mais abençoado, os nossos filhos estavam muito mais abençoados, a nossa igreja estava muito mais abençoada. Deleita-te também no Senhor, e Ele considerará o que deseja o teu coração. Tenha prazer em Deus, prazer nas coisas de Deus, faça as coisas obrigado. Olha o que o salmista diz no Salmo 112, versículo 1: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Aí o texto vai continuar: para esse homem que tem grande prazer nos mandamentos do Senhor. E o texto vai continuar dizendo para nós: a sua semente será poderosa na terra, promessa para os seus filhos e para os seus netos. Versículo 3: prosperidade e riquezas haverá dentro da sua casa, ou seja, não vai faltar nada, vai dar para ajudar os outros. Versículo 4: a esse homem nasce a luz no meio das trevas, porque ele é misericordioso e justo. No versículo 5, esse homem que tem prazer em Deus, Salmo 112, vai dizer: o homem se compadece e empresta, e dispõe tudo o que tem com juízo. Versículo 6: ele não será abalado, ele estará em memória eterna, até quando ele partir, vão se lembrar dele por quem ele foi. No versículo 8, o seu coração está confirmado, e ele não temerá nem as más notícias. Versículo 9: ele espalhou aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. Então, o homem que tem prazer nos mandamentos do Senhor, a sequência de bênçãos da palavra de Deus vão acontecer na nossa vida. Paulo é brilhante mais uma vez. Romanos 8, versículo 31, ele diz assim a respeito de bênção. Olha isso, irmãos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, antes entregou por amor de nós. Aí ele faz uma pergunta indignada: como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, antes o entregou por causa de nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Isso me dá a entender que eu não preciso ficar correndo atrás de bênção. Ele me entregou o filho dele, o resto é menor. E eu finalizo com o Salmo 84, 11. E se Deus está falando com você alguma coisa, eu quero que você levante a sua mão ao céu e já comece a adorar o Senhor, louvar o Senhor, agradecer o Senhor. Porque o salmista vai dizer para nós no Salmo 84, versículo 11: o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória